Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de álgebra linear e hoje vamos falar de transformações lineares planas. Transformações lineares planas são as transformações de R2 em R2. Beleza. Algumas delas são, primeira, reflexões. Então, a letra A vai falar da reflexão em torno do eixo x, que leva cada ponto xy para sua imagem x menos y simétrica em relação ao eixo x. Vocês podem estar associando a vetores, né? Você tem seu vetor xy, que vai levar no seu vetor x menos y, simétrica em relação ao eixo x. Ou seja, nós temos uma transformação do R2 em R2, de tal forma que todos os vetores xy são levados nos vetores x menos y. Ou simplesmente, né, transformação de xy é igual a x menos y. Lembrando que x menos y é a imagem de xy. Sendo essa matriz 1 e 0, 0 menos 1, sua matriz canônica. Ou seja, você tem sua imagem x menos y, seu vetor, pode ser escrito como o produto aqui da sua matriz 1 e 0, 0 menos 1. Lembrando, o x é 1 e aqui não temos o y na primeira coordenada, então é 0. Na segunda coordenada não temos o x, então o x é 0. E o y aqui, no caso aqui, está acompanhando do menos 1. Vezes, né, o x e o y. Então, temos que essa aqui é a matriz de transformação da reflexão, tá certo? Em relação à transformação txy igual a x menos y. Letra B. Reflexão em torno do eixo y. Leva cada ponto xy à sua imagem menos xy simétrica em relação ao x. Ou seja, nós temos uma transformação do R2 em R2, onde cada ponto xy é elevado em menos xy, ou simplesmente, né, transformação de xy igual a menos xy. Então, podemos falar que todo vetor xy é elevado no vetor menos x e y, que pode ser expresso como, lembrando novamente, ó, aqui menos 1, né, tem o menos x, não temos o y na primeira coordenada, então é 0, na segunda não temos o x 0 e o y é 1. Então, fazendo esse produto, nós vamos ter os vetores menos x aqui e y. Letra C. Reflexão na origem. Ou seja, vamos levar cada ponto aqui xy na sua imagem menos x menos y. Então, isso aqui é uma transformação do R2 em R2, que leva cada ponto xy em menos x menos y. Ou simplesmente podemos escrever assim. Então, na forma matricial, vamos ter cada vetor xy elevado em menos x menos y, que ainda pode ser expresso da seguinte forma. Aqui temos o menos x, então menos 1, não temos a coordenada de y, 0. Aqui não temos a coordenada de x, 0 é a coordenada aqui de y, tem o menos aqui na frente, então seria o menos 1. Então, essa seria a matriz transformação da reflexão na origem. Letra D. Reflexão em torno da reta y igual a x. Então, você tem a sua reta identidade e você faz a reflexão em cima dela. Então, vai ser, para cada ponto xy, nós vamos levar no ponto yx. Então, isso aqui representa uma matriz do R2 em R2, onde cada ponto xy é transformado em yx. Podemos escrever na forma matricial, né? Cada vetor xy é elevado em yx, da seguinte forma. Isso aqui pode ser expresso como produto, né? Lembrando aqui, ó, não temos a coordenada em x, então fica 0 e 1. Não temos a coordenada de y aqui, né? Então fica x aqui, que é 1, e y, 0. Então, fazendo esse produto, você tem o seu vetor yx. Letra E, reflexão em torno da reta y igual a menos x. Então, temos a reta y igual a menos x, que vai levar cada ponto xy na sua imagem, que será menos y menos x. Ou seja, nós temos a transformação do R2 em R2, que leva cada ponto xy nos pontos menos y menos x. A transformação matricial pode ser expressa como cada vetor xy será levado no vetor menos y menos x, que pode ser expresso como, lembrando, né, a primeira parte não tem a variável x, então 0, e aqui menos y, que acompanha o y, seria o menos 1. Na segunda, não temos a coordenada de, que envolve a variável y, então vai ser aqui o que acompanha o x é o menos 1, e o y, no caso, é 0. Vamos falar agora de dilatações e contrações, tá? Letra A, dilatação ou contração na direção do vetor. Para cada vetor xy que temos, vamos estar levando a um vetor alfa vezes xy, onde alfa é um número real. Então, vai depender, né? Se o alfa é um valor maior que 1,
ela vai estar dilatando. Agora, se alfa é um valor menor que 1, entre 0 e 1, vamos ter uma contração. Então, cada vetor xy é elevado no vetor alfa xy, que pode ser escrito como alfa x, alfa y, e ainda podemos escrever como, aqui ele vai multiplicar alfa vezes todos os x e o y, né? Então, na primeira coordenada, vamos ter só o que está acompanhando com o x, o alfa. E não temos a coordenada y na primeira parte, então seria o 0. E aqui o que está acompanhando o y é o alfa na segunda, e não temos a variável x, então seria 0 e alfa. Observamos que, se módulo de alfa é maior que 1, então t dilata o vetor. Se módulo de alfa é menor que 1, ou seja, se alfa está entre menos 1 e 1, t contrai o vetor. Se alfa é igual a 1, t é a identidade i. Se alfa é menor que 0, t troca o sentido do vetor. Então, beleza. Exemplo, a transformação t de R2 em R2, que é a transformação de xy, que é igual a meio de xy, é um exemplo de contração, né? O nosso alfa aqui está entre menos 1 e 1, então estamos contraindo o vetor. Letra B, dilatação ou contração na direção dos eixos x, em relação ao eixo horizontal. Então, a gente tem uma transformação do R2 em R2, que levará cada vetor xy no vetor alfa x, y, para alfa maior que 0. Agora, se alfa for maior que 1, t dilata o vetor. Se alfa estiver entre 0 e 1, t contrai o vetor. Vamos ver aqui o exemplo. Você tem um vetor xy. Se o seu alfa, aqui no caso, é meio, ou seja, está entre 0 e 1, o seu vetor será contraído, ou seja, ele irá diminuir. Agora, se o seu alfa é maior que 1, no caso aqui é 2, né? Então terá uma dilatação desse vetor, ele aumentará. Observe que o y aqui continuará sendo o mesmo, né? Por isso que o vetor sempre tocará nessa reta constante. Uma outra forma de estar representando essa transformação são os vetores xy que levarão em vetores alfa x, y, que ainda pode ser expresso da seguinte forma, né? Aqui só apresenta, na primeira coordenada, só a variável x. Então fica o alfa, né, que está junto com o x, não tem o y nessa primeira parte, então é 0. Na segunda não tem o x, então é 0. E o que está junto com o y, que no caso é o 1. Então essa aqui é transformação linear representada pelas matrizes. Letra C. Dilatação ou contração na direção do eixo dos y, que é o eixo vertical. Então, a transformação do R2 em R2, que vai levar cada vetor xy no vetor x, alfa, y, para alfa maior que 0. É o mesmo esquema, né? Se você tem aqui um vetor xy, se o nosso alfa é maior que 1, então você vai estar dilatando, né? Um exemplo aqui, x, 2y. Agora, se o alfa estiver entre 0 e 1, você vai estar contraindo o seu vetor. Um exemplo aqui, eu peguei um alfa igual a meio, ok? Então, a transformação matricial é todos os vetores xy elevado em vetores x, alfa, y, que é igual ao produto, né? A primeira coordenada aqui só envolve o x, que no caso estamos multiplicando por 1. Então, 1 não tem o y0, na segunda não tem o x0, e o alfa estamos multiplicando por y, tem um alfa aqui. Beleza. Observação. Se nesse caso, né, transformação do R2 em R2, que está levando os vetores xy nos vetores x, alfa, y, fizéssemos alfa igual a 0, teríamos os vetores xy que estão sendo levados nos vetores x, aqui 0 vezes y, 0. E t, essa transformação, seria a projeção ortogonal do plano sobre o eixo dos x. Ou seja, né, para cada vetor que você tomar lá xy, você terá a sua projeção no eixo dos x, né, que aqui no caso será a transformação de v, x, 0. Beleza. Agora, para alfa igual a 0 no caso B, lembrando que o caso B era o quê? Para cada vetor xy estaria levando em alfa x e y. T seria a projeção ortogonal do plano sobre o eixo dos y. Para finalizar essa primeira parte, lembramos que o material utilizado foi o livro do Steinbruch, Álgebra Linear, onde utilizamos os exemplos e as definições. Então, um grande abraço e até a próxima.